site Foreduca Ensino Corporativo e Acadêmico. Assista agora a nossa aula de hoje. Olá, amigos! Vamos agora para a segunda parte da aula de franquias. A pauta dessa aula: termos e definições, como escolher a franquia certa, processo para a seleção de uma franquia, vantagens e desvantagens para o franqueador e também para o franqueado, avaliação deste franqueador, a ABF, evolução e franquias no Brasil. Franqueador é a pessoa jurídica que autoriza terceiros, os franqueados, a fazerem uso restrito de uma marca cujos direitos são próprios. Quer dizer, ela detém o direito daquela marca, daquele invento, ok? Não é só passar uma marca ou uma invenção. Na verdade, ela passa também o quê? O jeito de trabalhar. Vocês conhecem que no McDonald's o que eles fazem? Até o jeito de fazer o sanduíche é estudado, é treinado para que seja tudo exatamente padronizado. Nos sistemas mais avançados também são transmitidos padrões e conhecimentos necessários para a operação bem-sucedida do negócio. Essa é uma das vantagens da franquia. Eles te passam não só a marca, o negócio, mas também todo o know-how inerente a abrir um negócio. Então fica muito mais fácil do que se você abrisse um negócio próprio. O conhecimento transmitido permite a um franqueado implantar, operar e administrar seu próprio negócio. A marca, o negócio, mas também todo o know-how inerente a abrir um negócio. Então fica muito mais fácil do que se você abrisse um negócio próprio. Quem é o franqueado? Pessoa física ou jurídica. Ela é pessoa física no começo. Depois ela evolui a ser uma pessoa jurídica. Ela tem que ser uma pessoa jurídica, né? Que adquire uma franquia. Franquia, uma unidade de determinada rede. O termo ainda designa o sistema como um todo no Brasil. Na franquia você pode estabelecer, você não pode, é tudo padronizado, até o preço. Cada um é diferente do outro. O normal é que seja tudo até nível de preço, mas tem franquias que não, cada um tem o seu preço. Por exemplo, McDonald's, cada um tem o preço exato. Tanto faz se é lá em Natal, ou se é no Rio Grande do Sul, se é em Santos, o McDonald's cobra no sanduíche o mesmo preço. Aí é uma história. Agora, tem outras franquias, por exemplo, o Habib's não, porque ela vê a concorrência local. Então, de repente, se tem um concorrente com esfirra a 50 centavos, ela baixa para 39 centavos. Exatamente. Até porque, às vezes, é o turista. Então, não existe uma regra quanto a isso, mas isso é visível na hora que você faz o contrato. A gente vai falar. Território, área geográfica de atuação de uma franquia determinada em contrato firmado entre as partes, com garantia de exclusividade ou preferência do franqueado. A área de atuação dessa franquia é definida em contrato também. Pode ser um bairro, pode ser a cidade toda, pode ser uma região maior. Tudo isso é negociável, é negociável. Então, tem franquias, por exemplo, que você é o franqueado daquela cidade, exclusivo daquela cidade. Se você quiser ampliar para uma segunda loja, você paga um valor de novo, só que é um valor menor. Tudo isso está em contrato. Então, não tem uma receita assim que é exatamente dessa forma. Mas se eu quiser abrir em qualquer lugar, ou a franquia, ou o franqueador também faz restrições? Faz restrições. Tudo isso vai estar naquele contrato inicial. Então, quando você vai assinar um contrato, a gente vai falar depois do processo. Quando você vai assinar um contrato, ela está dizendo, se você quiser abrir uma nova franquia, vai ser assim, assim, assado, e você vai ter que seguir esse ritual, pagar essas taxas, vai estar tudo pré-definido. Por isso que tem que ler bem essa parte, porque depois, do mesmo jeito que ela te limita para você não ir mal, ela também te limita para você não crescer muito. Antes de fechar o negócio, ela vai falar assim, ó, eu quero abrir uma outra na zona noroeste de Santos. Você quer, você tem a preferência, ou eu posso passar para outra pessoa. Então é preferência. Se é exclusividade, não. Você é o único daquela cidade, ou daquela região, não necessariamente a cidade. A gente pode estar falando em cidade, mas por exemplo, em São Paulo, poderia ser um bairro. Né? Então dentro daquele bairro você é exclusivo, só você pode abrir.
Naquele bairro você tem a preferência. Tem uma, quando você for abrir outras lá, você tem a preferência. Royalties. Remuneração paga ao franqueador pelo franqueado. Em contrapartida, a cessão dos direitos da franquia. A União paga os royalties para as cidades ou para os estados. Não é o caso. Aqui é entre o franqueador e o franqueado. Então é a remuneração paga ao franqueador pelo franqueado. Em contrapartida, o quê? Os direitos da franquia. Então, o que a franqueadora recebe como parte pelo direito de você estar explorando a marca ou a invenção dela. Fundo de propaganda é um fundo em que todos os franqueados de uma determinada rede contribuem especificamente para a viabilização de ações de marketing e publicidade da rede, que sejam comuns. É administrado pelo franqueador com ou sem a participação dos franqueados. Eles vão fazer propaganda na tribuna, no jornal regional, desde que todo mundo contribua para aquela empresa específica. Quem que administra esse dinheiro? Normalmente é o franqueador, com a ajuda dos franqueados que também participam nessa situação. Isso aqui é o que eu falei que está na lei, né? Que chama-se Circular de Oferta de Franquia. É um documento obrigatório, está especificado naquela lei 8.955, que vai conter o quê? Todos os dados e informações necessárias para o candidato a franqueado poder analisar a oportunidade de investimento em determinada franquia. Isso aí é para coibir o quê? Duelo, quem é o mais fraco? Normalmente é o franqueado, que é uma empresa menor. Então, a lei tenta proteger o franqueado dizendo o seguinte: vocês, franqueadores, têm que fazer um documento onde está tudo pormenorizado ali, explicando cada situação. Então, é fundamental. Gostou de uma franquia? Pede essa carta, dá uma olhada, vê se é o que é interessante para as duas partes e, a partir daí, pode fazer. Taxa de royalty. Taxa contínua, paga pelo franqueado e varia de acordo com o potencial de cada empresa. Normalmente cobrada sobre faturamento bruto ou pré-fixada anualmente. Quer dizer, pode ser uma taxa, pode ser uma porcentagem. Como é que a gente pode escolher uma franquia certa? Bem, o franqueado tem uma característica de ser uma pessoa também que se arrisca. Ele não vai se arriscar, a gente viu na última aula que ele não se arrisca tanto quanto um empreendedor. Porque o empreendedor, tudo é aleatório. No caso de uma franquia, é uma coisa mais controlável, mais administrável. Quer dizer, a própria franqueadora não tem interesse que você vá para dentro. O risco do negócio está ligado ao desempenho do franqueador. Se você está fazendo uma franquia, o que você tem que analisar? O franqueador, porque é ele que vai determinar o teu sucesso ou não. Se é uma boa franquia, a tua chance de sucesso é muito maior. Se é uma franquia desconhecida, não muito estável, você corre mais risco, talvez até como um empreendedor sozinho. Então, às vezes, não vale a pena você pagar para ter um risco igual. Não só pelo produto que ele tem, que pode ser muito bom, mas também sua estrutura. Às vezes, o nome do produto é bom, só que ele, como franqueador, não é tão bom. Isso aconteceu diversas vezes. É uma empresa que tem uma marca boa, ela se lançou nesse sistema de franquias, só que ela não se preparou para isso, porque é um trabalho árduo, você gasta muito dinheiro, tem que fazer consultorias e tal, para que a coisa seja estruturada. Se você não fizer isso, o que acontece? O teu nome é bom e de repente todo mundo vai para o buraco junto. Investir em uma franquia é algo muito próximo de investir em um negócio próprio. O melhor franqueado é aquele que montaria aquele negócio no mesmo ramo. Se você quer abrir uma sanduíche do Léo, em vez de eu abrir meu negócio, tentar criar um nome, por que eu não pego a Subway, por exemplo? Ou um McDonald's, ou um Burger King, alguma coisa assim. Eu vou gastar um pouco mais, em compensação eu tenho umas vantagens de ter um nome já definido. Qual é o sistema para que eu entre numa franquia? A primeira coisa é, primeiro contato, feiras. Você sabe que há 2 meses atrás teve a feira do empreendedor. Então, um ótimo lugar para a gente conhecer diversas franquias, como é que elas funcionam, quanto remuneram. É um feirão mesmo, é um bom lugar. Mas também, hoje em dia, a internet é uma excelente ferramenta. Pelo telefone, eu vou dar o site, por exemplo, da ABF.
Vocês entram no site da BF e falam, essa franquia é interessante. Aí tem lá o contato telefônico ou e-mail, vocês mandam e eles vão... Ou você pode ir lá pessoalmente também. Interessou? O que você vai fazer? Gostei da franquia, vou preencher um documento, que é uma ficha cadastral, onde você vai falar o que você tem experiência, quanto de dinheiro você está disposto a gastar e vai embora. Vai fazer uma entrevista com o franqueador, quer dizer, vai lá e vai conversar como é que é a situação toda para aquele franqueador. Leitura daquela circular de oferta de franquia, aquele documento você vai ler, vai avaliar o perfil da empresa franqueadora. Em que aspectos? A gente vai falar daqui a pouco. Questão financeira, se ela está devendo para o mercado. O que aconteceu com os outros franqueados? A gente vai falar daqui a pouco sobre os outros franqueados. Quando você entra numa franqueadora, o que ela faz? Ela te fornece, tenho 3 franqueados que vão falar sobre o meu negócio. Ela te dá as referências. Dá para confiar? Até pode ser, mas você não pode ficar só naqueles, né? Você tem que fazer o quê? Visita outros franqueados. Você vai visitar os 3 que ele falou para você ir, e você pega 3 aleatórios, ou até às vezes que você teve informação que estão tendo problema, para escutar o que está acontecendo. Então é preciso ter o domínio da avaliação jurídica do contrato de franquia, ver se aquilo está de acordo. Em algumas empresas esse contrato é mutável. A gente vai falar da minuta. O que é a minuta? É uma prévia daquele contrato que você vai ler e vai alterar de acordo. Tem outras que é contrato de adesão. O que seria um contrato de adesão? O contrato de adesão ele é um pouco mais restrito, né? Você está aderindo a alguma... Ele é bem restrito. Ou você aceita ou não aceita. Quer dizer, ou pega ou larga. Não tem altera tal cláusula, modifica tal... É que nem o WhatsApp, né? O WhatsApp é um contrato desse, de adesão. A maioria, você fala em net, telefônica, nessas empresas, quando você compra alguma coisa, um serviço, é contrato de adesão. Você fala para a net, não aceito a cláusula, muda ele. Se eu aceito assim ou se eu não aceito. Chegamos na parte final, que é a discussão e aprovação entre as partes. Quer dizer, chega naquela, tá assim, isso aqui muda, isso aqui não muda. Chegamos a um acordo final, e aí falta o quê? Assinatura. Fechamento do negócio, que inclui a assinatura, e início da execução. Aí que começa a brincadeira. Muitas vezes, para fechar o contrato, ele quer que você já compre o terreno. Ou se for o McDonald's, quem que vai estar comprando o terreno? A própria McDonald's compra e você já tem que estar com um projeto de construção. Eu sou uma empresa, sou uma franqueadora. Quais são as minhas vantagens? A gente já falou um pouco. Rapidez de expansão. Eu posso crescer enormemente com a minha rede usando esse sistema. Não preciso de dinheiro nem de administração, nem de gestão direta. Não é isso? Ampliar a imagem corporativa. Quando eu monto uma franquia, o meu nome amplia rápido. Desenvolvimento de uma rede. Rentabilidade com redução de custo. Não preciso investir. Quem vai investir? Os franqueados. Maior cobertura geográfica. Eu abro 50 franquias, amplio para o Brasil todo rapidamente. Melhor publicidade, que a gente vai compartilhar. Centralização e padronização. Quais são as desvantagens? Eu perco o controle. Maior custo de supervisão, eu não gasto com a unidade, mas eu preciso avaliar, né? O pessoal está usando meu nome, a minha invenção. Se eles estragarem, eu vou estragar meu produto. Custos de formatação, a gente falou da padronização e a formatação, né? Para formatar uma franquia, existem consultorias, existe dinheiro. Perda de sigilo, porque a estratégia acaba sendo divulgada para todos os meus franqueados. Meus franqueados são outras pessoas. Amplitude pode diminuir o risco. Risco de desistência. O que seria isso? Já aconteceu. Oi? Não dá certo, o cara desistiu do contrato. Ele pode desistir, claro que existem multas, tá tudo contratual. Mas já aconteceu coisa pior. Existem redes que os franqueados se revoltaram contra o franqueador. E todos eles foram para quê? Montar uma empresa concorrente da franqueadora. Autonomia parcial, né? Eu não sou autônomo. Do mesmo jeito que o franqueado ele tem as suas restrições, eu também, como franqueador, tenho as minhas.
lá na minha propaganda, por exemplo. Eu não posso fazer propaganda só na minha região, eu tenho que fazer propaganda onde estão os meus franqueados também, para ter essa autonomia. Planejamento de expansão aberto para terceiros. Risco de seleção inadequada. As empresas fazem uma seleção. Agora, como qualquer seleção de recursos humanos, seleção de mulher para casar, de marido para casar, pode ser errado. Então, o que acontece com isso? Uma má situação e os dois vão sofrer com essa situação. Bem, o franqueado, por sua vez, também tem uma lista de vantagens e desvantagens. O que ele ganha? Know-how, não precisa muitas vezes saber nada. Como é que faz sanduíche? Não sei. Como é que faz esfirra? Não sei. Não precisa saber, você vai aprender dentro do processo. Tem maior chance de sucesso? Certamente, do que você montar sua própria empresa. Já vem com plano de negócios pronto. Maior vantagem competitiva? Certamente. Já começa com o quê? Um nome, com uma marca conhecida. Então é outra coisa, né? Sanduíche do Léo, pizza do Léo. Quem conhece? Ninguém. Vou ter que nadar contra a corrente para poder desenvolver. Racionalização do investimento. O investimento já é o quê? Pré-definido. Já tá, quando você vê o teu plano de negócio, já está escrito tudo. Você vai gastar tanto nisso, tanto naquilo, quer dizer, tudo já bem esquematizado. Maior crédito. Será que o banco te dá crédito se você está fazendo uma franquia, por exemplo, do McDonald's, do que se for fazer sanduíche do Léo? Claro, você tem um suporte de uma empresa maior, né? E ela sabe que o risco é menor também. Então os bancos vão dar mais crédito por causa disso. Rentabilidade com redução de custos. Mesma coisa do franqueado. Por quê? É um ganha-ganha, é uma parceria, né? Então os dois lados vão ganhar com isso. Melhor controle de retorno de investimento. Pela mesma situação, como eu tenho melhor rentabilidade, eu tenho melhor, consequentemente, eu tenho melhor retorno de investimento. Faço parte de uma corporação, às vezes internacional, né? O Boticário não, mas McDonald's, Burger King. Usufruto de resultados de P&D. O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento. Você não precisa investir numa empresa que cria, por exemplo, eu vou criar uma nova pizza. Eu não vou ter que me preocupar com isso. Existe pesquisa e desenvolvimento na própria franqueadora que vai estar fazendo isso. Independência jurídica. Eu sou uma empresa, ela é outra. Aí vem, como tudo na vida, as desvantagens. A minha autonomia é parcial, eu estou amarrado. Eu não posso fazer o que eu quero, eu vou estar amarrado pelo quê? Pelo contrato. Controle e submissões às regras, mesma situação. Pagamento de taxas de franquia, quem que gosta de pagar? Padrão de localização, eu quero abrir um McDonald's ali na travessa da rua Pernambuco, lá na República Argentina. Senhor, tem que ser em avenida, tem muitas franquias que definem, só pode ser em avenida, por exemplo. Restrição na transferência a terceiros. A gente falou que você pode transferir a terceiros, pode, mas existem regras. Então eu não posso passar para todo mundo, eu posso passar de acordo com as regras definidas em contrato. Tem que pagar taxa de royalties, como a gente já falou. Acompanhamento de todas as alterações exigidas sem consulta prévia de condição financeira. Eu, que sou uma franquia pequena, vou ter que pagar uma parte daquele helicóptero, sendo que eu não concordo. É a mesma coisa de um condomínio. Mas eu não tenho carro, eu vou pagar taxa adicional de estacionamento, eu vou pagar por um motorista VIP. Se todo mundo, ou não todo mundo, a maioria votou para ficar com aquilo, você vai ter que pagar sobre aquilo. Crescimento limitado. Muitas vezes a região, e toda vez que você crescer, você precisa pagar um adicional. O franqueado é analisado, mas o franqueador também é avaliado. Você tem que avaliar, é tua obrigação, tua lição de casa. Antes, né? Então tem que saber histórico e saúde financeira da empresa. Tem que saber como é que anda. Ela vai te fornecer isso? Se for uma sociedade anônima, você até tem como ver. Se for uma limitada, difícil. Então você tem que ir nos mercados. Como se você fosse pedir um financiamento. Você tem que ir lá no mercado e descobrir se ela está devendo, se ela paga as contas em dia, se ela entrega os produtos de acordo. Tempo de mercado. Quanto tempo ela está atuando nessa área? Resultados operacionais das unidades pilotos. O que são as unidades piloto? Pioneiras, né? São as pioneiras, são aquelas que normalmente são feitos testes, né? Então é fundamental a gente
número de empresas franqueadas e localização. Se é uma rede grande, você tem muito mais segurança do que, você vai ser o primeiro, nossa franquia, ou ser o segundo. O quanto você é permitido a questionamentos. Como numa empresa, você tem franqueadoras que elas são o quê? Autocráticas. Aquela que põe o contrato de adesão. A regra é assim, vai ter que fazer o que eu quero. Fundo de propaganda, eu franqueado é que defino, franqueador que define. Então, você tem permissão para questionamentos? Em algumas você não tem. Então, toma cuidado antes de tomar a decisão. Fontes de renda da franqueadora. Pizza Hut. A Pizza Hut, qual é a fonte de renda da Pizza Hut? A PepsiCo é a dona dos refrigerantes, a Pepsi, tem outras redes. Frito-Lay, que tem uma Chips, faz parte dessa mesma rede. Quer dizer, é uma rede enorme. Então dá para confiar? Claro que dá. Valor e atratividade do produto. Quanto aquele produto é conhecido no mercado? Quantas pessoas amam, idolatram aquele produto? Isso te ajudou? Ou às vezes não. Viabilidade de produto a longo prazo. Às vezes o produto é ótimo agora, mas está em vias de ser substituído. Por exemplo, petróleo. Daqui a 20, 30 anos, será que vai existir petróleo? Será que não vão trocar? O tipo e o nível de assistência, quer dizer, se acontece alguma coisa, se você está com um problema financeiro, se você precisa de um estoque adicional, como é que ela te suporta nisso? Qual é o compromisso dela em relação a isso? Detalhe, a parte de treinamento. Vocês sabem que determinados negócios, por exemplo, a McDonald's, ela faz treinamento de tudo, até como é que você vai atender o cliente, como é que você vai fazer o sanduíche, como é que você frita a batata frita, tem todo um procedimento rígido, não pode fugir disso. Então, ela auxilia nessa parte de treinamento, que é uma parte boa e também uma parte ruim. E quais são os custos extras? De repente, pode acontecer de ter um custo adicional. O que é a ABF? Associação Brasileira dos Farmacêuticos. Não! Olha o site qual que é, www.portaldofranchising.com.br. Essa empresa. A ABF você vai dar lá nos farmacêuticos, então cuidado. Então, lá no site eu consigo descobrir quem é a pessoa responsável de franquias, por exemplo, no estado de São Paulo, no Brasil, para você entrar em contato. Às vezes tem um e-mail, às vezes tem um telefone. Vamos falar de alguns números do franchising. Por exemplo, esses são recentes, até 2010. Olha o número de redes, quanto subiu. De 600 para 1.800, quer dizer, em 9 anos, ela multiplicou por 3 o número de redes. Precisa... o número de unidades, o que são o número de unidades? Uma franquia tem 10 franqueadas. Então aqui é o número total das lojas franqueadas, né? Então também subiu expressivamente, de 51 mil para 86 mil. Então, um aumento de 50%. E geração de emprego também cresceu de 450 mil para quase 800 mil. Quase dobrou em 9 anos. É uma possibilidade em cima de uma opção que você tem de vida. Você quer abrir uma pizzaria, por exemplo, em vez de abrir a pizzaria do Léo, você vai abrir a pizzaria já com um nome pré-definido. Aqui, uma lista das top 25. Quem é a maior franqueadora do Brasil hoje? O Boticário. Qual é a segunda? O MON, curso de português e de matemática, fundamentalmente, é de inglês agora. Eles estão... É um método de aprendizado baseado no japonês. Por isso que eu não sei se ela é internacional ou se ela é brasileira. Eu acho que ela é brasileira. Escolas FISC, CCIA, Bob's. Cadê a McDonald's aqui? Olha, 16º lugar. Mas por quê? Qual é o critério? Toda pesquisa, a gente precisa entender o quê? O critério. Qual é o critério? Número de unidades. É isso.